Sabe, a gente nunca para pensar, né? Como é que o nosso corpo lida com energia, sei lá, de um pratão de macarrão ou de uma corrida no parque? Parece mágica, mas não é. Na verdade, é como se fosse uma orquestra, sabe? Uma orquestra metabórica, super afinada. Cada parte do nosso metabolismo é um instrumento, tocando a música certa na hora certa. E é essa música que a gente vai desvendar hoje, a sinfonia que nos mantém vivos. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente vai começar, claro, conhecendo quem faz parte dessa orquestra, os músicos e os maestros. Depois, vamos passar por vários momentos, sabe? O estado alimentado quando está tudo na maior fartura, o jejum mais curto entre as refeições, o jejum mais longo e até o que acontece numa situação de estresse ou exercício pesado. E para fechar com chave de ouro, a gente faz uma revisão geral e ainda vê umas pegadinhas clássicas para ninguém mais errar. Então vamos lá. Primeiro de tudo, quem são os protagonistas dessa história? Quem são os músicos que estão ali tocando e gerando energia? E quem são os maestros que dizem a hora de cada um entrar? Bom, os músicos são os nossos combustíveis. Pensa assim, a glicose é tipo o violino principal, sabe? Rápida, ágil. É a energia preferida do cérebro, não tem jeito. Já os ácidos graxos, esses são a percussão, a base, aquela reserva de energia potente para longo prazo. E os corpos cetônicos, esses são tipo um instrumento super especial que só entra em cena quando precisa. É um combustível de elite que o fígado faz para o cérebro quando o jejum aperta. E por último, os aminoácidos, que são aquele músico que só toca em último caso, porque a função principal deles é outra, é construir as coisas, né? E bem no meio de tudo isso, no centro do palco, está o acetil-CoA. Imagina ele como a rotatória central do metabolismo. É impressionante porque quase tudo que a gente come, carboidrato, gordura, proteína, pode virar acetil-CoA. E é aí que a célula tem que decidir o que fazer. Uma decisão importantíssima. E aí, preciso de energia? Agora? Se a resposta for sim, ele vai para o ciclo de Krebs gerar ATP. Ah, tá sobrando energia? Então beleza, vamos transformar isso em gordura e guardar. Mas quem é que comanda essa bagunça organizada? Os maestros, claro. A gente tem os maestros que mandam no corpo inteiro, que são os hormônios, tipo a insulina, o glucagon. E tem também os maestros que atuam ali, dentro da própria célula, bem local. Por exemplo, a relação entre a AMP e a ATP. Pensa nisso como um medidor de bateria do celular. Se tem muito AMP, é um alerta vermelho, bateria acabando. E aí a célula corre para produzir mais energia. Outras moléculas, como a frutose 2,6-bifosfato, funcionam como um grande interruptor, decidindo se a glicose vai ser usada agora ou guardada. Beleza, agora vamos imaginar a primeira cena, o estado alimentado. A gente acabou de comer, tá de barriga cheia, o corpo tá recebendo um monte de nutrientes. A música agora é de abundância, e o foco total é um só: pegar toda essa energia que tá chegando e guardar. E quem é a grande maestrina desse momento? A insulina. O açúcar no sangue sobe depois da refeição e o pâncreas libera ela com uma mensagem bem clara para todo mundo. Pessoal, chegou um caminhão de glicose, podem pegar e guardar. É ela que dá o comando para estocar tudo, seja na forma de glicogênio ou, se tiver muito, na forma de gordura. E olha só como o fluxo funciona nesse estado. O fígado é tipo o gerente do estoque. Ele pega a glicose, enche as prateleiras dele e o que sobra ele empacota como gordura e manda para fora. O músculo também pega a sua parte e guarda, mas só para ele usar. Já o tecido adiposo, bom, ele é o galpão gigante, né? Ele armazena tudo que mandam para ele. Isso é o que a gente chama de anabolismo puro, construir e estocar. Só que o tempo passa, a digestão acaba e algumas horas depois a música muda completamente. O nível de açúcar no sangue começa a cair. Chegou a hora de começar a usar as reservas que a gente guardou. Agora entra em cena um novo maestro, o glucagon. Ele é basicamente o oposto da insulina. A glicose no sangue baixou, o pâncreas percebe e lidera o glucagon, que vai direto no fígado com uma ordem. Atenção, açúcar baixo. Começa a quebrar o glicogênio e mandar a glicose para o sangue rápido. E ele faz isso de um jeito super eficiente, ativando um monte de reações em cascata, tipo um efeito dominó. O fluxo, então, se inverte todinho. O fígado, que antes guardava, agora é o grande doador. Ele quebra o estoque de glicogênio dele para manter a glicose no sangue estável. E isso é fundamental porque o cérebro precisa desesperadamente dessa glicose. Enquanto isso, o músculo é bem esperto. Ele começa a usar a própria gordura e o próprio glicogênio e deixa a glicose do sangue para quem realmente não pode ficar sem, o cérebro. Tá, mas e se esse jejum se prolongar?
Depois de umas 24 horas mais ou menos, os estoques de glicogênio do fígado já estão acabando. E agora? O corpo precisa de um plano B, uma estratégia totalmente nova para se virar. E aí que a coisa fica simplesmente fantástica. O corpo faz uma adaptação incrível. Basicamente, duas coisas acontecem, e as duas acontecem no fígado. Primeiro, ele vira uma fábrica de glicose nova, um processo chamado gliconogênese. Ele pega pedaços de outras coisas, como aminoácidos, para fazer glicose do zero. E segundo, ele queima tanta gordura mais tanda que sobra um monte de acetil-CoA. E o que ele faz com esse excesso? Transforma em corpos cetônicos. Essa é a grande sacada, porque esses corpos cetônicos viram o combustível preferido do cérebro, o que alivia a pressão por glicose e ajuda a poupar os nossos músculos. Então, só para ficar bem claro, vamos comparar os dois. No jejum curto, o fígado basicamente só abre o armário e pega a glicose que já estava lá guardada. Simples. Agora, no jejum prolongado, aí ele vira uma indústria. Ele não só pega o que tem, ele fabrica combustível novo, glicose e corpos cetônicos. A estratégia muda completamente, de usar o estoque para criar do nada. Agora vamos para outro cenário completamente diferente, a emergência. Pensa numa situação de luta ou fuga, ou num exercício daqueles de tirar o fôlego. O corpo precisa de energia para ontem. A orquestra joga a partitura para o alto e começa a tocar no volume máximo, um rock pesado. Nesse momento, a gente tem dois maestros gritando ao mesmo tempo. De um lado, a adrenalina, que é o alarme de incêndio do corpo todo, mandando todo mundo se mexer. E lá dentro do músculo, o ATP está sendo queimado numa velocidade tão absurda que o nível de AMP vai lá para cima. E esse AMP alto é como um grito de desespero da própria célula, dizendo, preciso de energia agora, o que faz ela queimar glicose como se não houvesse amanhã. E no meio dessa loucura do exercício intenso, o músculo começa a produzir um monte de lactato. Por muito tempo a gente achou que lactato era ruim, né? Mas não é lixo de jeito nenhum. Ele cai no sangue, viaja até o fígado, e o fígado, genialmente, pega esse lactato e recicla, transforma ele em glicose de novo. E essa glicose fresquinha volta para o sangue para ser usada de novo. É o famoso ciclo de Cori, uma parceria, um trabalho em equipe espetacular entre o músculo e o fígado. Ufa, passamos por toda essa jornada. Agora, para fechar, vamos fazer aquele resumão para fixar tudo e, claro, desvendar umas pegadinhas bem comuns sobre metabolismo. Olha só essa tabela, ela é o nosso mapa de tudo que a gente conversou. Fica bem claro, né? No estado alimentado, a insulina está no comando e o lema é guardar. No jejum curto, o glucagon assume e o lema vira liberar. Aí vem a grande virada no jejum prolongado, quando o fígado não só libera, ele cria combustível novo. E no exercício, bom, aí a adrenalina acelerando tudo ao máximo. Vamos para a primeira pegadinha, que é uma dúvida muito comum. Peraí, se o músculo também tem um estoque gigante de glicogênio, por que ele não ajuda a manter a glicose do sangue estável igual o fígado faz? A resposta é super específica. Falta uma enzima. O músculo não tem a glicose 6-fosfatase. Pensa nessa enzima como a chave da porta de saída da célula. Como o músculo não tem essa chave, a glicose que vem do glicogênio dele fica presa lá dentro só para ele usar. É por isso que a gente diz que o músculo é meio egoísta com o glicogênio dele. Já o fígado tem a chave, então ele consegue abrir a porta e mandar glicose para todo mundo que precisar. Agora, a segunda pegadinha, essa é um pouquinho mais complexa. A gente viu que no jejum prolongado, o fígado queima um monte de gordura, certo? E isso gera muito acetil-CoA. A pergunta é, como é que esse excesso de acetil-CoA, que vem da gordura, acaba ajudando o fígado a produzir glicose? Parece meio contraditório, né? A lógica por trás disso é genial. O excesso de acetil-CoA age como um guarda de trânsito. Ele chega e fala, opa pessoal, pode parar de transformar piruvato em mim, já tenho demais. Ou seja, ele inibe uma via. E ao mesmo tempo, ele apita e dá sinal verde para outra via, falando, ei, você aí, piruvato, vai por esse caminho aqui e vira glicose. É a célula sendo super eficiente falando, olha, energia de gordura eu já tenho de sobra. Vamos usar esse piruvato para fazer a glicose que o cérebro está pedindo. E tudo isso nos traz para uma última reflexão. Depois de ver essa orquestra toda funcionando, na fartura, no jejum, na emergência, fica a pergunta, né? Metabolismo é só aquele monte de setinha em nome de enzima no livro? Ou é a própria lógica da vida acontecendo? Uma sinfonia que está sempre se ajustando, permitindo que a gente se adapte, sobreviva e siga em frente, não importa o que aconteça. No fim, a música nunca para.